Olá, eu sou a professora Elisa e essa aula é referente à disciplina de História para os anos do primeiro D, E e G, referente ao segundo bimestre da semana do dia 29/6 a 3/7. O conteúdo dessa semana é a civilização grega, a constituição da cidadania clássica e o regime democrático ateniense, os excluídos do regime democrático. A habilidade é identificar os principais traços da organização política das sociedades, reconhecendo o papel das leis em sua estruturação e organização. As orientações para fazer as atividades são: vocês precisam assistir o vídeo e ler atentamente os textos para produzir a atividade avaliativa. Para ficar organizado, vocês façam as atividades no caderno da disciplina de História. Quem possui facilidade com Word pode fazer no Word. Tira a foto da atividade, quem fizer no caderno me envie por e-mail ou pelo WhatsApp, ok? Quem fizer por Word pode também mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, sem problema. Na hora de mandar as atividades, coloquem o nome e série para eu conseguir identificá-los. Não precisa copiar os textos, só o enunciado das perguntas. E as devolutivas, elas são realizadas a partir do momento que eu recebo o e-mail, eu abro as atividades, os arquivos, eu já leio, reviso e já dou a avaliação para vocês. Então, eu já dou o retorno no mesmo momento que eu abro as atividades que vocês me enviam. O e-mail para enviar é elisasilveira@prof.educacão.sp.gov.br. O tema dessa semana é Sociedade Ateniense. Nessa pirâmide aqui, a gente consegue ver a divisão dos grupos sociais dessa sociedade. Então, aqui no topo tinha os eupátridas, que é a elite de proprietários rurais, a aristocracia. Abaixo deles tinha os georgóis, que eram os pequenos proprietários rurais. Depois, abaixo, os demiurgos, que eram as camadas populares urbanas de artesãos e comerciantes. Depois tinha os metecos, que são os estrangeiros, pessoas vindas de outras póleis ou seus descendentes. Póleis eram outras cidades-estados. E aqui embaixo aqui da pirâmide, vinham os escravos. Escravos por dívida ou guerra. Então, quem eram os escravos na sociedade ateniense é aqueles que deviam alguma causa por terras ou então por guerra. Uma sociedade tinha guerreado com a outra, o que perdeu virava escravo. Então vamos lá para o texto aqui, de introdução. Desde a formação das cidades-estados no período arcaico, século 8 ao século 6 a.C., a sociedade ateniense era dividida em alguns grupos sociais, que se formaram a partir do declínio dos gênos, antigas unidades de produção baseadas na propriedade comunal. Esses grupos eram divididos tanto em razão do seu poder econômico quanto político da seguinte maneira: os eupátridas, bem-nascidos, se constituíam em grandes proprietários de terra e eram considerados cidadãos. Os georgóis, que eram os pequenos proprietários, também livres e considerados cidadãos. Depois vinham os demiurgos, comerciantes que enriqueceram e também possuíam o status de cidadãos. Os metecos, que eram os estrangeiros que, em geral, se dedicavam ao comércio e não possuíam direitos políticos. E os escravos. Inicialmente foi instituída a escravidão por dívida e, posteriormente, os escravos passaram a ser obtidos através de guerras. Não possuíam direito à participação política. Atenas foi a principal cidade-estado da Grécia Antiga e, em conjunto com Esparta, é um dos modelos utilizados para entender a organização política dos gregos. Foi um grande centro cultural, influenciado principalmente pelo intenso comércio com as regiões vizinhas. É considerada o berço da democracia. Venceram a filosofia, o teatro, a arte e a vida urbana na Grécia. A polis, ou cidade-estado, de Atenas estava localizada na Península Ática,
uma região do litoral grego muito acidentada e com poucas terras férteis. Apesar disso, a produção agrícola ajudou a impulsionar a economia ateniense, em especial pela produção do azeite, de uva e cereais. Entretanto, foi o desenvolvimento da atividade comercial que impulsionou o crescimento de Atenas e lhe conferiu algumas de suas características mais importantes, como o intenso intercâmbio cultural, além de influenciar na prática estrutura da sociedade ateniense. Para compreender melhor a sociedade ateniense e sua formação, assista a esse vídeo aqui acessando esse link abaixo. Então vamos para a parte mais esperada, atividade avaliativa. O que vocês vão fazer? A partir do slide, dos textos, da minha explicação e do vídeo que eu deixei o link para vocês assistirem, vocês vão responder essas duas questões aqui que é referente às informações que eu passei. Então, o que vocês vão fazer no caderno? Copiar a data da atividade, que é do dia 29/6 a 3/7, copiar essas duas questões e responder. Apenas isso. Até a próxima, galera!